Pai do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez com a voz das Assembleias de Deus, Missões por Cristo no Brasil e fora do Brasil, com o propósito de representá-la e também contribuir para com nossos milhares de professores de escola bíblica dominical que estão espalhados pelo mundo. Através deste vídeo aula, mais uma vez, vamos fazer um esforço para poder contribuir com nossos queridos irmãos professores. O nosso conhecimento humano, todos conhecimento humano é limitado. Devemos então aproveitar um pouquinho de um pouquinho de outro, para nós conseguirmos poder, pela misericórdia de Deus, e o nosso professor por excelência, o Espírito Santo, nos ajudar a levar ao conhecimento dos nossos alunos da Escola Bíblica Dominical este assunto tão importante. E é o assunto da lição 10. Lição 10, 8 de março, que diz: só o Evangelho muda a cultura humana. Sim, só o Evangelho muda a cultura humana. Texto áureo, porque ele mesmo anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vós converteste a Deus para servir um Deus verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1, versículo 9. Verdade prática: em consequência do pecado, não há cultura inocente, nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Quando nós olhamos para este assunto tão importante, um assunto que valoriza o Evangelho, não foi em vão que Paulo escreveu, porque Paulo, o nosso grande apóstolo, escreveu inspirado pelo Espírito Santo. E ele pôde dizer: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, E se ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, com certeza é porque a transformação vem através do crer. É um assunto importante para aprofundar-se na escola bíblica, porque tem muitos aí que não creem no Evangelho. Ele vive como um apelido de evangélico. Eu sou evangélico, mas ele não creu no Evangelho. E para receber a transformação é necessário crer verdadeiramente, que é o que Paulo ensinou. E Jesus também falou algumas vezes na palavra dele, ou várias vezes, quem crer em mim, como diz a Escritura, rio de água viva escorrerão do seu ventre. Jesus estava falando do Espírito Santo que ia morar nos nossos corações, jorrar. A água viva é o Espírito Santo, é o próprio Deus, em nossos corações. Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo quando nós cremos e quando nós recebemos a transformação, em nossas vidas. E essa transformação só é capaz através do Evangelho, porque ele é poder de Deus, e o poder de Deus não é limitado. Quando o Evangelho é poder de Deus para a transformação, o Evangelho é poder de Deus para curar, para libertar, para corrigir, para redarguir. Tá lá na palavra, Se nós aprofundar aí, o campo é muito grande para conhecimento, E nós observamos aqui, quero ser um pouco sucinto, porque para não ser muito extenso, certo? Leitura bíblica em classe, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 a 10. É uma leitura que cabe nós voltar um pouquinho a atenção para ela também, mas como nós teremos que ser sucinto, meio rápido, porque não podemos tomar muito tempo nesse vídeo. E também é só uns tópicos, porque quem vai discorrer esses assuntos bem mesmo é os professores em cada sala, ou em cada classe. Que Deus possa abençoar nossos professores no mundo inteiro, que o professor por excelência, o Espírito Santo, possa estar no seu coração, na sua mente, realmente trabalhando isso com você, tá bom? O ponto central de toda cultura, o ponto central, toda cultura pode ser transformado
pelo Evangelho de Cristo? Sim, claro, pode. Depende de você crer, de você anunciar o Evangelho conforme ele é, e a pessoa que está ouvindo o Evangelho crê no Evangelho, né? Que a transformação vem através do crer, né? E às vezes muito tem o apelido de evangélicos, mas não creram, né? Realmente não creu. E Jesus diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, né? A introdução é aqui. A lição de hoje, estudaremos a cultura humana através do prisma da Bíblia Sagrada. O nosso intento é mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensiva, porque todas elas acham-se contaminadas pelo pecado de Adão. Então toda cultura está contaminada pelo pecado de Adão, e só quem pode mudar a cultura da humanidade, a cultura de cada nação, de cada etnia, de cada, né, equipe de pessoas ou grupo de pessoas, é o Evangelho, através da verdadeira pregação do Evangelho. Não podemos distorcer o Evangelho e nem colocar o Evangelho de acordo com a cultura, mas o Evangelho é que vai transformar a cultura de acordo com a crença que vamos dar nele, com a credibilidade, né? Vamos acreditar que ele é a palavra inspirada por Deus e que ele tem poder de transformar, conforme o nosso irmão Paulo escreveu. É isso. O ponto central: toda cultura pode ser transformada pelo Evangelho. Já recitei porque eu já havia citado. O primeiro ponto da lição está dizendo aqui o que é cultura, né? Definição de cultura é o primeiro item. Segundo, a cultura do gentio, né? A cultura do povo de Deus. O povo de Deus tem a sua cultura, e essa cultura, claro que você vai encontrar na Escritura Sagrada, né? Todos os ensinamentos, todos os preceitos que nós devemos seguir por ele, conforme o nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, um grande mestre, né? Ele falou muito sobre o costume, sobre o uso, sobre doutrina. Tudo isso tem na igreja, tem na Bíblia. Nós temos que estudar para nós mostrar para os irmãos. Porém, cabe nós ensinar. Agora, cabe obedecer àquele que verdadeiramente creu no Evangelho para que ele seja transformado. É verdade? O segundo ponto: uma cultura dominada pela iniquidade, né? A cultura original da terra é do Senhor. Todo deveria saber. Neste mundo não passamos de servo de Deus. Salmo 24:1. Logo, tudo quanto produzimos deveria ser um reflexo do Criador. Porém, ao contrário, né? O homem vive no pecado, na cultura do mundo, sabendo que esse mundo jaz no maligno, né? Então, a cultura do homicídio, a cultura do erotismo, no segundo ponto. E a cultura do consumo irrefreável. Até isso, né? Muita instrução boa nessa lição. Muitas pessoas têm um consumo irrefreável. A cultura do mundo pré-diluviano, quanto ao consumo desenfreado. E nada diferencia da nossa. Naquele tempo, as pessoas já tomadas pela apostasia, né? Aí vem a cultura, a apostasia, porque o pessoal apostatam na verdade, né? Negam a fé, negam a verdade. Aí realmente a cultura do mundo já age no maligno mesmo, o mundo, né? O terceiro ponto fala do Evangelho transforma a cultura, né? Jesus nasceu num contexto cultural, o Evangelho transforma a cultura. Os crentes de Coríntio, um exemplo da influência do Evangelho. Um exemplo que o Evangelho transforma, que o Evangelho muda, né? Agora aí está o cuidado que nós devemos ter ao transmitir o Evangelho. Transmitir de forma que o Evangelho influencia o ouvinte para um objetivo. Qual o objetivo? Vida eterna, salvação, né? Através do amor de Jesus Cristo. Então nós influenciando o nosso ouvinte na pregação do Evangelho com esse objetivo. Lógico que ele vai crer no Evangelho verdadeiramente para ser transformado. Mas às vezes nós queremos influenciar o ouvinte para vir para o nosso meio, para vir para a religião, para vir para o nosso culto, mas influenciando ele com outra coisa, não com o Evangelho, não mostrando ele que ele deve arrepender dos seus pecados, a crer no Evangelho que é verdadeiro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus,
para ter a sua salvação, para ser livre do inferno e aceitar o perdão, o amor de Deus. A influência no ouvinte tem que ser o Evangelho. E o que o Evangelho nos traz, o benefício que ele nos traz ao crer nele, né? E não crer em dogma, em cultura ou em movimento, né? Porque isso não seria útil, seria uma banalização para o Evangelho, porque a pessoa diz que creu, mas não creu, só com os lábios. Quem crê verdadeiramente mostra em si um fruto da sua crença, porque ele vai trilhar nos caminhos que realmente o Evangelho lhe instrui, né? Porque ele creu, então eu vou trilhar nesse caminho. Então a conclusão, a cultura atual em nada difere da pré-diluviana. No entanto, podemos influenciá-la através da pregação do Evangelho de Cristo. Se levarmos a sério a promessa de Atos capítulo 1, versículo 8, viremos não apenas a influenciá-la, mas igualmente transformá-la. Afinal, somos o sal da terra e a luz do mundo. Quando nós somos crentes verdadeiramente no Evangelho, ele nos transforma. E ele transformando o cristão vai contagiar o mundo, vai influenciar o mundo através da crença no Evangelho, né? Eu espero poder ter contribuído, não foi um pouco sucinto, né? Muito rápido, muito ligeiro, para não cansar também e não deixar enfadonho os ouvintes, mas espero que nossos milhares de professores que estão pelo mundo possam aproveitar alguma coisa aqui nesse contexto. Que Deus abençoe você e a paz do Senhor seja com você, professor, que o Espírito Santo lhe abençoe e lhe cubra você com o manto dele, com sabedoria do céu, para que você possa ser inspirado a transformar esses textos, esses contextos em grande ensinamento, tá? Para os seus alunos. Ensinamento para que nós possamos alcançar a forma que nós devemos chegar aos pés de Cristo e a santidade perfeita para a nossa salvação. Amém? Deus lhe abençoe. A Assembleia de Deus Missões por Cristo agradece a todos vocês e estamos à sua disposição. Fique na paz. Deus abençoe em Cristo Jesus.